Olá moçada, tudo bem? Nós estamos começando então a primeira aula do curso de Português Básico. Conforme a divisão do cronograma, essa primeira aula vai ser voltada para assuntos de interpretação de texto, técnicas de interpretação de texto, recursos como figuras de linguagem, as funções da linguagem, que é um conteúdo bastante extenso, enfim, bastante difuso, inclui muita leitura, inclui vocabulário, né? Uma prova de concurso, quando cobra interpretação de texto, cobra muitas coisas que é impossível, inclusive, trabalhar em sala. Mas cobra muitas coisas que a gente vai trabalhar, algumas ferramentas metodológicas, alguns raciocínios interpretativos, tudo bem? Então, nessa primeira aula, o que a gente vai ver é quais são esses critérios principais, essas ferramentas principais para se trabalhar a interpretação de texto. Ao final, né, na segunda parte dessa aula, a gente vai ter alguns exercícios de provas de concurso, de provas anteriores de bancas variadas, para a gente aplicar aí o que a gente tiver conversado durante a aula de hoje. Tudo bem? Então, fazendo um breve resuminho, né, a aula de hoje vai passar por níveis de linguagem, tá? Funções da linguagem, estratégias e raciocínios interpretativos, as figuras de linguagem, algumas, né, os concursos cobram um pouco isso, só as principais, e por fim os exercícios, tudo bem? Então, para começar a falar de texto, é importante a gente trabalhar alguns conceitos iniciais, tudo bem? Então o conceito inicial é o conceito de signo. O que é o signo? O signo pode ser definido, conforme vocês têm aí, como um elemento codificado que representa um elemento da realidade. Ou seja, o signo, no fim das contas, é um símbolo, tudo bem? Podem ser as palavras, no caso da linguagem verbal, os signos são as palavras. Então o signo é um elemento, uma parte do código que representa uma parte da realidade, tudo bem? O conjunto de signos forma o código. Então, o código pode ser definido como um conjunto de signos estabelecidos e conhecidos por uma comunidade de fala. Então, se o signo é cada palavra, cada elemento, as letras, os símbolos da matemática, a notação musical, por exemplo, enfim, uma colcheia, uma semínima, enfim, a partitura, tudo isso são signos, o conjunto desses signos forma o que a gente chama de código, tudo bem? Então o nosso código, por exemplo, que estamos utilizando agora é a língua portuguesa, é o código, tudo bem? O código pode ser, por exemplo, um código da matemática, pode ser um código da computação, uma linguagem HTML. HTML deve ser já um negócio meio antigo, né? Eu estou meio ultrapassado aí na questão de informática. Várias linguagens já mais avançadas, linguagem Java, Flash, sei lá. Então o código que se forma, que se estabelece, que o falante e o ouvinte, ou o emissor e o receptor conhecem, serve para estabelecer, por fim, a comunicação. E o texto, o conceito de texto, no fim das contas, o que é? É um conjunto de signos que compõem uma mensagem ou transmitem informações. O texto é construído a partir de um código, que é uma linguagem, que deve ser conhecido dos interlocutores para haver comunicação. Então o texto, no fim das contas, é uma mensagem codificada. É um conjunto de informações que é transmitida por meio de um código, de uma linguagem consensuada, né? Ou uma linguagem em que há consenso, que é conhecida, tanto de quem transmite a mensagem quanto de quem recebe essa mensagem. Tudo bem? Esse texto pode ser verbal ou não verbal. Então o texto verbal é aquele que se constrói por palavras, como esse que estamos usando agora, como o que se usa em qualquer língua. E o texto pode ser não verbal. O texto não verbal seria, por exemplo, a linguagem matemática, por exemplo, a notação musical, por exemplo, uma imagem, a fotografia, a pintura. Uma pintura é um texto, num sentido bem amplo, é uma mensagem que é transmitida ali, é um conjunto de informações que vai ser transmitida, mas de um código, a partir de um código bastante diferente da linguagem verbal. Tudo bem? Então o texto pode ser verbal ou não verbal. Ou pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. A propaganda usa muito isso. Por exemplo, uma imagem associada
a um texto. Então é um texto que acumula a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Bom, isso em relação então ao conceito de texto. Então, num sentido bem amplo, voltando aqui um pouquinho, num sentido bem amplo, qualquer coisa que aparecer com uma mensagem, com uma informação, pode ser chamado de texto. Tudo bem? Na sua prova, quando se tratar de interpretação de texto, na maioria dos concursos, tirando aí vestibular, o PAS, né, que cobram às vezes textos não verbais, os concursos cobram quase sempre, quase exclusivamente, textos verbais. A diferença talvez entre em algumas provas do CESP em que eles cobram gráfico. Isso foi bastante comum até uns anos atrás, hoje está menos talvez. Mas às vezes aparecem questões de provas do CESP em que se cobra a leitura de um gráfico. Um gráfico é um texto que mistura linguagem verbal e linguagem não verbal. E a decodificação desse gráfico depende de algum raciocínio aí, de algum entendimento. Então algumas questões acabam cobrando isso. A gente vai ver, né, ao longo do curso algumas questões assim. Mas são poucas, hoje são mais raras. Então, em relação a esses conceitos iniciais, é isso. Tudo bem? Vocês têm que ter em mente. Signo, tá? Em geral associado à palavra, mas não é só isso, né? Qualquer símbolo, qualquer sinal pode ser um signo. O código, que é um conjunto de signos, e o texto, que é uma mensagem codificada. Normalmente a gente chama texto uma mensagem completa, né? Uma mensagem com sentido suficiente. Se você pega só um pedacinho desse texto, aí a gente costuma se referir a trecho de um texto, né? Os concursos trabalham na maioria das vezes com trechos de texto, mas aí você considera como um texto inteiro. Bom, em relação aos aspectos semânticos, aos sentidos da linguagem, dois conceitos iniciais muito importantes são os conceitos de denotação e conotação. O que é a denotação? É o uso da palavra, o uso do signo, qualquer signo, mas aqui a gente vai se restringir aos signos verbais, né, portanto às palavras. O sentido denotativo, a denotação é o sentido em que a palavra está na sua acepção mais comum, mais universal, mais imediata, mais concreta, mais objetiva, tudo bem? Então uma palavra em sentido objetivo, em sentido não necessariamente literal, tá? Mas no seu sentido mais objetivo, mais imediato, mais comum, mais universal, é uma palavra em sentido denotativo, tudo bem? Em oposição a isso, a gente tem o conceito de conotação. A conotação é o sentido figurado, o sentido metafórico, o sentido mais subjetivo do signo, da palavra. Então a linguagem figurada, a ironia, as metáforas, as ambiguidades, né, os duplos sentidos em geral aí, entre outros, fazem parte do conceito de conotação. Então tem várias questões de prova que cobram esse conceito. Por exemplo, se fala tal palavra na linha tal está em sentido denotativo. Aí o que você precisa olhar é se o sentido daquela palavra é um sentido mais concreto, mais imediato, mais próximo do literal. Ressalvo que não é necessariamente o sentido mais literal, mas um sentido mais imediato, mais evidente, tá? Ou se o sentido é conotativo, se o autor empregou aquela palavra em sentido figurado, em sentido metafórico. Então, é importante conhecer esses dois conceitos. As provas frequentemente cobram ao contrário, né? Então trocam um pelo outro, colocam conotação no lugar de denotação para confundir você. Então você precisa conhecer esse conceito bem. Ok? Bom, então, em relação aos sentidos da linguagem, há esses dois primeiros conceitos que são bastante importantes.